Oi, a Bíblia diz que no Velho Testamento era 5 animais, era apontado para o sacrifício, né, anual. Era o boi, o novilho, a ovelha, o cabrito, o pombo e a rolinha, né, que é o pá de rola que a Bíblia fala, pá de rola. Então o boi, aquele boi, aquele sacrifício era oferecido de ano em ano. E quem poderia oferecer aquele sacrifício era só o sumo sacerdote. Não era o sacerdote, não era o sumo sacerdote. E ele, para oferecer aquele sacrifício, ele teria que amarrar um cordão na cintura e entrar no Santos dos Santos e oferecer primeiro para ele, para depois oferecer para a congregação nação. Né? Ele ia amarrar aquele cordão, se ele tivesse em pecado ali, ele morria lá. Ele não podia estar mais ninguém puxar por aquele cordão. E aqueles 5 animais apontavam para Jesus. Né? Ele apontava para Jesus. Então Jesus, quando foi crucificado na cruz, o novilho apresentava o poder de Cristo, a autoridade que ele tinha, né? A autoridade que ele tinha e o poder. Depois de ressuscitar, ele disse: todo o poder, toda a autoridade meu Pai me entregou. E o cordeiro apresentou aquela hora que ele foi levado lá perante Pilato, que Pilato fez uma pergunta lá, que ele ficou calado, não abriu a boca. Pilato chegou até a dizer para ele: você sabe que eu tenho poder para te prender soldados? Por que você não responde? Então aquela hora ele foi levado como um cordeiro mudo perante o matador. E o cabrito é que levava os pecados das pessoas lá no sacrifício. E ele levou os pecados lá do mundo todo sobre os seus ombros. Na hora que ele estava morrendo na cruz lá, tanto é que Deus não pode contemplar pecado, virou as costas e ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque aquela hora o pecado do mundo todo estava sobre os seus ombros. Então a cabrita apontou para aquele ali. E o pombo apontava a simplicidade. Apontava a simplicidade de Jesus. Ele foi preso, morto, crucificado, simplesmente sem dever nada. E o padre Rolinha da Rola, que a Bíblia fala, o padre Rola, apresentava pobreza. Apresentava pobreza. E Jesus, ele expulsou o demônio lá do Gadareno, e o Gadareno queria seguir, ele falou assim: ó, as aves têm seu ninho, as aves têm seus covos, as aves seu ninho, mas o filho do homem não tem onde inclinar a sua cabeça. Então ele era pobre, apontou uma pobreza ali. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que hoje nós vamos na igreja. Hoje não tem mais esse sacrifício. Jesus fez o sacrifício por nós, né? Tá, todos os sacrifícios. Está em Hebreus capítulo 9, versículo 12, parece, 12 a 14, por aí, né? Hebreus. Ele entrou uma vez no Santo dos Santos, né? Ele é o sumo sacerdote. Ele entrou uma vez dos santos para oferecer o sacrifício por nós. Então agora não precisa nós mais oferecer sacrifício, porque ele ofereceu por nós. Agora, a única coisa que nós temos que fazer agora, está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1, é levar o corpo em sacrifício ao templo. Ao templo, porque a igreja somos nós. Ao templo. Aqui lá não é a igreja, é o templo. A igreja somos nós. Então, levar o corpo em sacrifício e comer ração. Lá fala o culto racional, quer comer ração. Quer comer ração. Então é por isso que as pessoas que estão na frente de um trabalho, de uma igreja, de um rebanho, ele tem que ter muita sabedoria para poder instruir as pessoas, ensinar, instruir, porque eles vão lá para comer ração. Você levar o corpo em sacrifício e comer ração, aprender. Jesus ensinou em Mateus capítulo 28, versículo 19 em diante, e ele pregar a toda a escritura e ensinar, e instruir. Jesus deu mais ensino do que pregou. Então, vamos ensinar a palavra direitinho, né? Porque igreja para Deus, a igreja só existe 2 igrejas para Deus. É a dele e a do diabo. E essa igreja ela está desde o início do mundo. Abel pertencia à igreja dele, Jacaim pertencia à igreja do diabo. Depois de aproximadamente 4.000 anos veio Cristo. Na hora que ele estava sendo crucificado na cruz, tinha um ladrão à esquerda e um à direita. O que estava à direita obedeceu como a igreja, e o que estava à esquerda rejeitou como a igreja do diabo. Então só existe o caminho estreito e largo. Então não existe. Tem muita gente que fala: minha igreja. Quem tem igreja é só Jesus. Né? Mateus capítulo 16, versículo 18, ele edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. E ele falou com Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A pedra é ele, a pedra da esquina é a rocha. E Pedro significa pedrinha. E Pedro é uma pedrinha, eu sou uma pedrinha, você é uma pedrinha, de pedrinha em pedrinha formando um templo, que é um templo espiritual onde Deus habita, porque Deus não habita em casa feita por mão de homem. Então, e no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, que a igreja foi fundada antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4.
E o capítulo 3, versículo 6, de 3 a 6, fala que a igreja é um mistério. A igreja é um mistério. Então, só Deus pode nos perdoar, nos julgar. Somos casa de Deus. Obrigado, um abraço. É isso aí, falou aí Nilson Martins, pregando a palavra de Deus.